E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a nossa aula vai ser a continuação do capítulo 4, para a gente poder terminar toda a teoria desse capítulo, consequentemente toda a teoria aqui do segundo bimestre. Estamos terminando ele, nós professores iremos passar a nota para vocês, fechar as notas para a gente começar o terceiro bimestre, tá bom? Caso vocês queiram estudar essa aula que eu darei agora, ela vai da página 252 a 259 do livro 2, beleza? Mas antes de a gente começar a aulinha aqui, a gente vai falar sobre transformações físicas e transformações químicas. Né? Os materiais, as substâncias, elas sofrem transformações. E tem dois tipos de transformação, a física e a química. A gente vai ver aí qual a diferença entre uma e outra. Vou dar um exemplo para você. Se eu pegar um papel, uma folha de papel, rasgar ela inteirinha, virar um monte de papelzinho aqui. Essa folha se transformou, ela não é uma folha mais, ela é um picado de papéis, né? Só que ela ainda é papel. Cada pedacinho desse é papel ainda. Isso é uma transformação física. Se eu pegar uma pedra, pegar uma marreta e bater em cima dessa pedra, vai triturar inteira. Se eu pegar cada pedacinho de grão, de areia, de terra que vai virar isso, de pequenas pedras, elas ainda serão pedras, né? Serão feitas do mesmo substância. Então isso é transformação física, tá, pessoal? Eu não mudo a substância, eu não mudo a composição química daquele material, mas eu modifico ele. Né? Se eu pegar uma lâmpada de luz, quebrar ela, vai ficar um monte de caco, mas ainda vai ser vidro, né, pessoal? Se eu pegar um vidro, quebrar ele vai triturar inteiro, mas ainda é vidro, pedaços menores de vidro, transformação física. Essa imagem que coloquei na transformação física para vocês. Essa imagem que coloquei na transformação física para vocês aí, ó. Aqui ela. Eu tenho um gelo. Esse gelo vai esquentar por causa do sol, vai virar água. Ele vai esquentar e vai virar vapor d'água. Pessoal, teve muita transformação aqui. Né? Era algo sólido com esse formato cúbico, virou líquido, veio para baixo, depois evaporou, desapareceu, não estou encontrando mais. Eu fiz várias transformações aí. Só que ainda é água. Água sólida, água líquida, água gasosa. Se eu pegar a molécula aí desse material, ainda é H2O, não mudou. Mas eu tenho as transformações químicas. Olha lá. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de pau, botar fogo nele, pessoal, ele vai evaporar, vai virar cinza. Antes era madeira. Agora eu queimei ela, virou gás carbônico, virou fumaça. Não é madeira gasosa, não é. Só passa por uma transformação. Olha a imagem que eu coloquei, né? Um fósforo pegando fogo. Essa madeira aqui vai virar gás carbônico, vai virar outras coisas, não vai ser madeira mais. Né? A pólvora que tem na ponta do fósforo, ela vai virar outra substância com essa transformação química e tudo mais. Então, eu tinha uma substância, ela virou outra substância. Né? Eu tinha uma molécula química, virou outra molécula química. Ok? Por exemplo, a fotossíntese. Né? A fotossíntese é uma transformação química. Eu pego água, pego gás carbônico e produzo glicose, que é um açúcar. Então é uma transformação completamente diferente. As substâncias que são produzidas da transformação química, ela tem diferentes funções. Muda muito. Né? Outro exemplo de transformação química, a ferrugem do metal. Eu tenho ferro, e aí quando ele enferruja junto com a umidade, esse ferro não é ferro mais, ele vira óxido de ferro, átomos de oxigênio se juntam a esse ferro, faz com que ele seja menos resistente, tenha uma coloração diferente. Então é isso, pessoal. Transformação química modifica a molécula e transformação física continua sendo a mesma coisa, só muda o formato. Vamos colocar assim. Tá bom, pessoal? Então vamos para os próximos assuntos, porque a aula de hoje mesmo é sobre métodos de separação de misturas. Nós aprendemos o que eram misturas na aula passada, misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Misturas homogêneas, elas têm apenas uma fase, heterogênea tem mais de uma fase. Agora a gente vai aprender como que eu separo cada parte dessa mistura. Porque na mistura toda mistura tem pelo menos duas substâncias, né? Elas não são a mesma substância. Como é que eu faço para separá-las? Então existem alguns métodos, eu vou falar os principais aqui, tá bom? Mas antes de falar sobre os métodos, vamos falar primeiro. Cada método serve para cada tipo de mistura. Tem as misturas heterogêneas, tem alguns métodos, e as misturas homogêneas tem outros. Então vamos lá. O método que a gente vai falar aqui agora, pessoal, é filtração. Esse aqui é muito comum. Se eu pegar uma água suja, colocar num filtro de barro, né, que tem aquela
uma rocha porosinha, onde a água passa, a sujeira fica, é uma filtração. Eu não conseguia diferenciar onde está a sujeira, onde está a água. Estava tudo misturado, homogêneozinho. Separei dessa forma. Eu coloquei na imagem aqui o café, pessoal. Quando você coloca o filtro do café, é para fazer essa mistura. Eu pego e misturo água e borra de café, café em pó. Jogo a água aqui, né, no café em pó. Parte desse café vai ser dissolvido na água, ele vai passar pelo filtro e o grosso, né, os grãos mais grossos, a maioria desse café vai ficar por cima, porque ela não passa pelo filtro, pessoal. Fácil demais a filtração, né? Esse método é muito tranquilo, a gente usa ele bastante sossegado. E decantação? Esse método serve para separar, por exemplo, a água de sujeira também, água cheia de terra, água muito suja. Eu pego essa água toda suja, coloco no recipiente, deixo esse recipiente paradinho, a gravidade vai trazer a terra para baixo, sujeira para baixo, e aquela água ali em cima está limpa. Eu pego e tiro aquela água, está separado a água da sujeira. Coloquei aqui, ó, a imagem de uma decantação, né? Deixei a água suja aqui, deixei parada, descansando. A água, a sujeira, a terra veio para baixo. Opa, meu cronômetro aqui. Vou deixar ele longe. 6 minutos de aula já. A terra veio para baixo e a água ficou em cima. Eu só virar esse recipiente em outro recipiente que a água vai ficar separada da sujeira. Decantação também é muito fácil. Ele é muito utilizado, pessoal, em tratamento de água. Por exemplo, num dos processos de purificação da água da Sabesp, para a gente poder tomar, deixar a água paradinha para a sujeira vir para baixo. Aí tem filtração, tem outros processos que isso é uma outra aula. Estações de tratamento de esgoto também, por exemplo, só faz isso. Você traz a água do esgoto, deixa ela parada, o esgoto vai para baixo, a água fica limpa, eu devolvo ela para a natureza. Óbvio que eu não posso tomar essa água, mas eu posso irrigar com essa água, eu posso devolver essa água para a natureza, né? Aí, em Orindiúva, a gente consegue ver na rodovia a estação de tratamento da Sabesp. São vários piscinões lá, né? Esses piscinões são água do esgoto parada. A sujeira vem para baixo, eu libero essa água. Tá bom? Levigação. Professor, o que é isso? A levigação é muito utilizada na mineração de ouro, nos rios, né? Mineração de ouro aqui no nosso país. Por exemplo, eu pego uma peneira, passo no meio da areia que fica lá debaixo Bom, voltando aqui. Então, aí eu vou pegar a peneira, passar na areia lá debaixo do rio, né, pessoal, e subir. Aí vamos usar aquele processo de colocar o mercúrio, que o mercúrio vai juntar o ouro para perto dele, vai ficar bem denso. Aí eu deixo a água ficar correndo ali, passando água. Como o ouro fica muito denso, ele vai para baixo, fica paradinho na peneira. E a água vai passando, levando a areia embora. Quando eu tiro essa peneira, tá pronto ali meu ouro, né? Levigação, a gente usa isso, pessoal, para limpar arroz às vezes. Né? O arroz é mais denso, coloca água na peneira do arroz, o arroz desce, a sujeira vai, que é menos denso, o pó, aqueles pó branco do arroz, vai sendo lavado pela água. Isso é levigação. Fácil também, hein? Ventilação, pessoal, eu não coloquei nenhuma imagem aqui, tá? Mas é assim, por exemplo, eu quero separar casca, sujeira dos grãos de café, por exemplo. Tá cheio de terra, cheio de casca, cheio de folha seca, e eu preciso só dos grãos do café para poder produzir o café lá na lavoura, por exemplo. Aí eu deixo todo esse café jogado no chão, essa sujeira, eu pego um ventilador, por exemplo, ligo ali do lado, que ele vai ventilar e aquelas impurezas vão embora. Poeira, galinhos, folha seca, e o grão que é mais denso vai ficar. Fácil também, hein? Separação magnética, esse é legal. Ó, serve para separar limalha de ferro de terra. Limalha de ferro é ferro em pó, que é utilizado para a gente poder depois derreter esse ferro, fazer estruturas de ferro e tudo mais. Mas às vezes ele está misturado, né, em terra, em areia, na natureza e por aí vai. Aí eu pego um imã, pego esse imã, passo perto dessa mistura de areia e limalha de ferro, ferro em pó. O ferro em pó vai grudar no imã e eu tiro esse ferro e uso ele. E a areia vai ficar. Fácil demais separação magnética. Tem vários tipos de separação magnética, né, pessoal? Às vezes eu quero na estação de lixo, por exemplo, né? Estação de coleta de lixo, eu posso pegar aqueles ímãs grandões, passar pelo lixo e o ferro vai juntando ali naquele ímã e eu separo esse ferro dos outros tipos de lixo. Fácil também, muito fácil. Pessoal, a aulinha de hoje, hein? Falar a verdade. Tranquila demais, tá doido. Tá acabando já também.
E separação de misturas homogêneas agora, pessoal, que eu só tenho uma fase que eu não consigo olhar, né, o que é sujeira, o que não é, o que é qual que é uma substância, qual que é outra. A gente usa evaporação, pessoal, para separar o sal da água do mar. Vocês sabem como é que é produzido o sal de vocês, aí da casa de vocês, que vocês comem na cozinha? Eles pegam a água do mar, colocam nos tanques assim, ó, espera a água evaporar, o calor do sol, a água evapora, só que o sal fica, o sal não evapora. Eles pegam esse sal, ensacam e vendem pra gente. Tá bom, pessoal? Fácil demais, evaporação. Evaporei a água, fica o sal. Agora, pessoal, a gente tem a destilação simples. Destilação simples, ela é feita para... Imagine vocês que dessa mistura aqui, eu não queria tirar o sal. Eu queria tirar a água. Olha só, eu peguei essa água salgada e esquento ela. Essa água vai evaporar, só que o sal vai ficar aqui. Esse vapor d'água vai passar por aqui. Aí, isso aqui, pessoal, chama-se destilador, tá? É um aparelho que serve para destilar a água. De destilar, fazer essa separação homogênea chamada... Separação de misturas homogêneas chamada destilação. É destilador simples, tá? Essa é uma destilação simples. E eu não vou conseguir parar no slide, meu Deus. Pessoal, então esse vapor, ele tá quente, né? Pelo menos 100 graus Celsius para ele poder ter evaporado. Então ele vai passar nesse cano aqui quente, né? Só que pro lado de fora desse cano, eu tenho uma entrada de água gelada. Essa água vai passar pro lado de fora do cano, não vai entrar dentro do cano e vai sair por aqui. Vai ser até quentinha, porque ela passou pelo cano quente. Se a água gelada passou por aqui, o que vai acontecer com esse vapor? Ele vai esfriar. E ao esfriar ele vai virar água de novo. E vai pingar nesse reservatório aqui de água pura, pessoal. H2O apenas. Essa é a água destilada que eu falei pra vocês, pessoal. Essa é a água purinha, que é utilizada para dissolver medicamentos, para um monte de coisa. Se eu pegasse água doce, normal, que a gente bebe, eu posso destilá-la também. Porque ela tem um pouquinho de sal nela, lembra? Mas se eu evaporo, os saizinhos dela ficam aqui. E aqui vem a água purinha, H2O puro, que não é bom pra gente beber, já falei sobre isso, mas ela tem algumas funções. É um destilador. Sabe onde tem destilador também? Para produzir bebidas destiladas, para produzir álcool nas usinas, álcool de posto, álcool de limpeza e por aí vai. Como é que funciona isso? Quando eu pego o açúcar da cana-de-açúcar, eu jogo um fungo nela e esse fungo transforma o açúcar em álcool. Mas não fica álcool puro, tem açúcar, tem álcool ali dentro, tem suco de açúcar que não vou usar pra nada mais, eu vou ter que descartar isso. Mas como é que eu vou separar o álcool dessa misturona ali? Eu quero ter álcool puro ali, poder colocar no carro. Eu pego essa mistura toda com um pouquinho de álcool e esquento ela. E o álcool, pessoal, nem precisa esquentar muito, o álcool evapora rapidinho. E o resto fica aqui. O álcool gasoso passa por aqui, eu esfrio ele e ele desce purinho aqui para colocar no carro. Ou às vezes ele não vem puro, ele vem 70%, 98%, 46%. E o que é isso? O álcool de limpeza. Às vezes ele vem 40%, é a pinga, né, a cachaça, e por aí. Bebida destilada. Para eu produzir as outras bebidas também, né, eu faço o mesmo processo, só que ao invés de usar a cana de açúcar, eu faço uma sopa um sopão lá de batata, e aí esse fungo transforma o açúcar da batata, o amido da batata em álcool. Eu faço a vodka, e por aí vai. Do arroz faz o saquê, enfim. Do malte, que é um grão, faz o uísque, e por aí vai, pessoal. Então é assim que funciona o processo. E aqui na usina, professor, quando eu estou produzindo álcool, sobra o que aqui? O que é esse que sobra aqui, esse sucão, eu faço o que com ele? Olha, a vinhaça, pessoal, o garapão que é jogado no canavial para poder serve como adubo para a cana crescer mais forte, que cheira mal, né, que a gente está acostumado com esse cheiro. Aquilo é o garapão. Eu tirei o álcool daquela sopona, sobrou aquela sopona, eu jogo ela na lavoura, que fede um cheiro bem desagradável, mas é um bom adubo, tá bom, pessoal? Entenderam a destilação? Super legal. Último slide. Agora é a destilação fracionada, pessoal. A destilação fracionada é um processo que a gente faz para poder produzir os subprodutos do petróleo. O petróleo, eu posso produzir muitas coisas com ele. Eu produzo piche, eu produzo diesel, eu produzo gasolina, eu produzo plásticos. Acontece, pessoal, que o petróleo não é uma substância pura. O petróleo é uma mistura. Lá dentro tem gasolina, lá dentro tem diesel, lá dentro tem éter, lá dentro tem um produto que eu consigo fazer o plástico dele. Mas como é que eu separo tudo isso daquele negocinho preto? Simples, pessoal. Cada substância dessa que eu estou falando para vocês que tem dentro do petróleo, elas têm
um ponto de ebulição diferente uma da outra. Por exemplo, eu pego esse petróleo, lá na refinaria de petróleo, vem esse petróleo lá da mina de petróleo, né, da fonte de petróleo, do pré-sal, que seja, e vem para esse destilador aqui, grandão, bem grande. E eu coloco o petróleo todo aqui, ó. Aí eu esquento isso aqui a 400 graus Celsius. Aqui, pessoal, tem coisas que vão evaporar, tem coisas que não. O que vai evaporar nessa alta temperatura, em 400 graus Celsius, é bem quente. Vai passar para essa parte da frente aqui, esse gás. E aqui vai esfriar novamente. Aqui, pessoal, vai sobrar lubrificante de carro, que eu coloco no carro para o motor, para as engrenagens do motor do carro não se superaquecer, não enroscar uma na outra, não estragar, não fundir o motor. Né? A gente compra esse óleo lubrificante. Parafina para poder fazer vela, para poder colocar na prancha do surfista. E o piche para a gente fazer o asfalto. Olha que legal. Aí, pessoal, aqui vai 370 graus. A maioria das coisas evaporam, vem para cá. E aqui elas liqueficam novamente. E aqui sobra o quê? O que não evapora aqui? Óleo diesel, por exemplo, né? Enfim. E assim vai indo, pessoal, né? Aqui eu tiro querosene, aqui eu tiro gasolina. E a última coisa que sobra é o gás de cozinha. Tá? Que a gente pega, aqui tá tudo evaporado. Eu já pego esse vapor, já invaso ele no galão do galão de gás e comercializo para as pessoas poderem cozinhar em casa. Legal, pessoal. Acho que essa aula aqui foca em tipos de transformação física e química, que é importante, que eu vou pedir em exercício, e os tipos de separação de misturas, qual que eu uso numa situação, qual que eu uso em outra, o nome delas, tá bom? Dê uma estudadinha aí que vocês vão pegar. Beleza, pessoal? Até o nosso próximo encontro. Um beijão para todo mundo.